Fala, humanos, como estão todos vocês? Espero que sejam todos muito bem. E é o seguinte, meus queridos, essa nossa de aula aqui, nossa aula hoje é a nossa retrospectivas. Eu entendi que muitos de vocês, por favor, ó, vou até colocar esse slide aqui. Eu entendi que teve muita gente que foi direto para o formulário, direto para a atividade e não acompanhou de fato ali o passo a passo da matéria ali, do conteúdo, da explicação, tá bom? Então, por favor, né, aqui a gente tem a ferramenta no YouTube que mostra quanto tempo mais ou menos as pessoas viram o vídeo, viram cada vídeo. E aí um vídeo de 10, 12 minutos, de 12 minutos, assistiram aproximadamente 3, tempo médio assistido 3 minutos. Então, não viram nem a metade do vídeo. Por favor, meu querido, minha querida, assista até o fim, isso é importante para você, tá bom? Eu acredito que isso aqui é muito mais importante do que você só fazer atividade, tá? A gente está no terceiro ano, tem Enem, tem vestibulares aí que você pode fazer. Isso pode cair lá, pode ser cobrado de você. Como teve muitas dificuldades, muitos formulários com notas baixas, eu vou fazer esse aulão aqui, tá? Desde a primeira lei até alelos múltiplos, para a gente voltar a entender alguns conceitos. Então, por favor, né, não vá para o formulário direto. Ficou com dúvida? Se você tentou assistir de novo, tentou fazer de novo aquela situação, ver se no vídeo não fala de certinho e ainda continua com dúvida, mande mensagem para mim no WhatsApp. Eu mando para você exclusivo para sua dúvida, tá bom? Não pule aí essas etapas. Então, dito isso, olha lá, vamos lá. Primeira lei de Mendel. Vamos fazer essa aula, tem um pouquinho mais de slide, mas eu vou tentar pulando e falando, sendo bem objetivo, tá bom? Então, primeira lei de Mendel, ela recebe o nome de lei da segregação dos fatores ou monohibridismo. Ela possui o seguinte enunciado: cada caractere ou cada caráter, né, é determinado por um par de fatores que se separam na formação dos gametas. Então, vamos falar aí, por exemplo, da sua cor de olhos. Você tem duas características aí nos seus genes para você receber uma do pai e uma da mãe, tá? E essas duas características, elas se encontrarem e falar: você é mais forte que o meu, né? Ou nós somos iguais. Então vamos fazer essa característica funcionar aí nessa pessoinha, tá? É mais ou menos isso. Quando você vai fazer os seus gametas, quando você tem os seus gametas, né, o espermatozoide ou o óvulo, dependendo do seu sexo biológico, essas duas informações vai uma para cada gameta, tá? Então você produz vários gametas. Só que assim, essas informações elas se separam, então vai uma para um gameta e a outra para um outro gameta. É desse jeitinho, só isso, tá? Ó, indo um fator para cada gameta, que é portanto puro. Então cada gameta possui uma característica, tá? Pura, tá? Essa lei determina que cada característica é determinada por dois fatores que se separam na formação dos gametas. Lembra que para Mendel ele não tinha dado nome ainda, esses fatores mais tarde foram chamados de genes, tá? Então são dois genes que se separam na formação dos gametas, tá bom? Por que se separam? Porque cada gene está em um cromossomo inteiro que você recebeu do pai e outro cromossomo inteiro que você recebeu da mãe, tá bom? Os genes alelos são segmentos do DNA, o ácido desoxirribonucleico, constituído de pares, como eu acabei de falar. Um deles proveniente da mãe, né, que veio através do óvulo, e o outro do pai, que veio através do espermatozoide, os quais se encontram no mesmo locus, no mesmo local do cromossomo homólogo. Eles são classificados em... Então, deixa eu só fazer uma observação. Cromossomo homólogo, vieram 23 cromossomos no óvulo da sua mãe e 23 cromossomos no espermatozoide do seu pai. Esses cromossomos homólogos é mais ou menos assim. Já falei isso no comecinho. Se eu peço numa sala para todo mundo ali tirar a meia, né? Eu tirar a meia não, vai. Ninguém vai querer calçar a meia de outro, né? Mas o calçado, então o sapato, todo mundo lá tira o seu calçado do jeito que tá, joga no meio da sala e eu vou lá, dou uma bicuda no meio daquele sapato e peço para vocês ajuntarem os pares.
é mais ou menos isso. O cromossomo homólogo, dentre esses 23 cromossomos que vieram da mãe e 23 que vieram do pai, eles têm eles têm os seus pares. Então, o parzão maior, talvez, dentre esses 23 do pai, vai se juntar com o par bem grandão lá, que veio da mãe. E assim por diante. Tá bom? Então, eles são classificados da seguinte forma. Ó. Então, aqui eu coloquei uma representação, né? Vieram 23 cromossomos desse espermatozoide com 23 cromossomos do óvulo da mãe. Então, nós temos aqui, ó, vamos falar que esse laranjadinho aqui, marrom, é o cromossomo da mãe e o azul seria o cromossomo do pai. Beleza? O locus gênico, que tá aqui, eu coloquei em cima, cadê, meu Deus? Aqui, ó. O locus é o local. Então, vamos falar que nesse exato lugarzinho que eu marquei aqui, nós temos a característica para a cor de olhos. Tá bom? Então, nesse exato lugarzinho, aí vai ver qual que é, se um domina sobre o outro, se uma característica, né, se esse segmento, né, que é o gene, se esse segmento aqui ele é recessivo em relação a esse, tá? Então, nesse lugarzinho, a gente tem aqui, ó, os genes alelos, né, são segmentos de DNA constituídos de pares. Lembra que pares porque veio um do pai e outro da mãe. Beleza? Os genes alelos, eles podem ser recessivos, né? Eles são representados por letras minúsculas, né? E os fenótipos, né, aquilo que a gente vê, enxerga, só pode ser visto se for homozigose recessiva, ou seja, se os dois genes, tanto do pai como da mãe, são recessivos, então são iguais. Aí nós chamamos, são genes iguais, né, o par igual, homozigoto, homozigose recessiva. Agora, os genes alelos dominantes são representados por letras maiúsculas, tá? Eles são expressos fenotipicamente. A gente pode enxergar isso em homozigose dominante, né? No caso, receber um azão da mãe e um azão do pai, ou em heterozigose. Ou seja, para alelos dominantes, ó, se você tiver apenas um dominante, já é o necessário para aquela característica ser vista na pessoa. Tá bom? Então, por exemplo, olhos claros, se você recebeu, sua mãe tem olhos claros, mas seu pai tem olhos castanhos, e você tem olhos castanhos, quer dizer o quê? Que o seu pai mandou isso aqui pra você, né? Só um dominante, e sua mãe só pode mandar azinho, né? Então você tem lá nos seus genes a característica para olhos claros, mas você tem uma dominante, né, que está falando que está dominando, e você pode talvez ter um filho com olhos claros, mas os seus olhos, só um dominante já é necessário para que essa característica seja mostrada. Tá bom? Quando os genes alelos são iguais, denomina-se homozigotos, e quando são diferentes, heterozigotos. Porque eu coloquei isso porque eu falei de homozigose, né? De homozigoto recessivo ou homozigoto dominante, né? Alelos diferentes, heterozigoto. Então, essa basicamente é o conteúdo da lei de Mendel, né? Algumas características, esse aqui eu inseri porque, para ficar mais claro, né? Características que são dominantes, ó, exemplos de genótipos, azão-azão ou azão-azinho. Lembra que só tiver um dominante já acontece essa característica, né? Então, ó, nariz aquilino, que é aquele nariz reto, né? Sem uma pontinha para cima. Opa, deixa eu voltar aqui. O lobo da orelha deslocado, queixo com covinha, né? Lábios grossos, cabelo escuro, calvície, olhos escuros, capacidade de enrolar a língua, dedo mindinho curvado, polegar curvado, né? São características dominantes. Se você recebeu apenas uma dessas aqui do seu pai, você consegue fazer. Ou da sua mãe, obviamente. Agora, características recessivas. Eu coloquei, eu não sei porquê, mas as fotos que eu coloquei do slide anterior caíram nesse slide aqui, né? Ia dar um trabalhão danado mudar e eu deixei quieto. Então, característica recessiva. Então, para você poder ver isso em uma pessoa, quer dizer que o genótipo dela, né, tem duas características recessivas, ou seja, ela é homozigota recessiva. Tá bom? Então, olha só, nariz reto, isso aqui é uma característica recessiva. Tá? O aquilino,
é essa curvinha aqui que aparece no nariz da pessoa, tá bom? Essa aqui é o nariz aquilino. Então tudo que aparecer aqui, você vai ver que é um contrário que está aqui. O lobo da orelha colado, tá? Então, quando a pessoa tem esse lobo da orelha aqui, ó, ao invés de fazer essa curvinha solta aqui, ó, ele já vem aqui direto para o rosto da pessoa colado aqui, ó. Isso é uma característica recessiva. Essa orelha é uma orelha dominante, tá? É uma orelha descolado. O queixo sem covinha. Queixo sem covinha é uma característica recessiva, tá bom? Então, normalmente, uma característica com um pontinho aqui, aquela covinha, é característica dominante. Sem covinha é recessivo. Lábios finos, tá? O cabelo louro ou ruivo, né? Então, o cabelo ruivo, isso aqui é uma característica recessiva, quer dizer que esse menininho tem nos seus genes para a cor de cabelo. Ele é, por exemplo, azinho, recebeu um azinho da mãe e um azinho do pai, tá bom? Olhos azuis, então, essas duas crianças que têm olhos claros, isso é uma característica recessiva. Não possuir a capacidade de enrolar a língua, dedo mindinho reto, polegar reto, a pessoa ser canhota, né? Ou tipo sanguíneo negativo, são características recessivas, tá bom? Agora vamos aqui vamos logo para o exercício comentado, né? Então, cor de olhos, vamos usar a letra E, só para diferenciar, tá bom? A gente vai representar a letra E para representar os alelos. Então, um homem de olhos castanhos e heterozigoto para essa característica. Vamos anotar essa informação, ó. Olhos castanhos quer dizer que ele tem um azão. Lembra? Olhos escuros é dominante. Só que ele é heterozigoto, então ele é azão, azinho, para essa característica. Ele se casa com uma mulher também de olhos castanhos e heterozigota para essa característica. Então, o genótipo do homem e da mulher, nesse caso, são iguais. Qual a probabilidade desse casal ter um filho com olhos claros, tá? Diferente dos pais. Então, ó, olhos castanhos, ele é azão, né? Só que ele é heterozigoto, então ele é azão, azinho. Hétero é diferente, não é? Entenda que nesse exemplo, tanto o pai como a mãe possuem um par de alelos para essa característica. O genótipo do pai é ezão, ezinho, né? Ele é heterozigoto. Seus gametas, segundo a primeira lei, né? Lembra que os gametas, essa característica, ela se divide na formação dos gametas, então vai um ezão para um gameta e ezinho para o outro gameta. Então, os gametas que ele pode fazer é ezão e ezinho, tá? O mesmo acontece com a produção dos gametas da mãe, porque a mãe é igual ao pai, ó, também tem castanho e é heterozigota. Agora o que a gente vai fazer é separar esses gametas para colocar na cruzada, tá bom? Então agora é só colocar os gametas na cruzada. Então faz lá o jogo da velha, né? E aí você pode escolher onde você quer colocar se é os gametas do pai em cima ou do lado e os gametas da mãe. Obviamente, se o pai está aqui, os da mãe ficam aqui e o contrário. Então eu coloquei aqui, ó, os da mãe em cima, os do pai do lado, tá? Quais são os gametas da mãe? Ezão, né? E ezinho. Aqui, mesma coisa, ezão, ezinho. Vamos agora para as probabilidades. Se eu colocar esse gameta aqui, ó, melhor esse aqui, ó. Se esse espermatozoide, né, fecundar esse óvulo, qual é o tipo de gameta, de pessoa que vai surgir para a cor de olhos? Vai ser um ezão. Não foge, né? Não tem nem possibilidade do filho dessa pessoa ter olhos claros, né? Então, ó, ezão da mãe com ezão do pai dá um filho ezão. Agora, se esse espermatozoide aqui, ó, ezão, fecundar esse óvulo aqui, ezinho, o que a gente tem? Ezão, ezinho, né? Então, a pessoa que tem olhos castanhos, só que é semelhante ao pai e à mãe, né? Ela é ezão, ezinho. Se esse espermatozoide fecundar esse óvulo dominante, o que a gente vai ter? Ezão, ezinho, é um dominante, né, sobre o recessivo. Então, até agora, as possibilidades são, por enquanto, 3 possibilidades de nascer um filho com olhos castanhos. Por quê? Não é só esse aqui com olho castanho, não. Se você tiver um alelo dominante,
essa característica já pode ser expressa, né, no filho. Então nós temos 3 chances de ter um filho com olhos castanhos. Agora, se esse espermatozoide Ezinho fecunda esse óvulo Ezinho, o que a gente tem aqui, ó? Ezinho, Ezinho, aí surgiu uma chance. Então é uma chance em 4, tá? Lembra que cada uma dessas aqui é 25%, então nós temos 25% em 75%. Então dos genótipos, ó, 25% de nascer homozigoto dominante, né, que dá olho castanho, 50% de chance de nascer heterozigoto, que continuaria sendo olho castanho, e 25% de ter olhos claros. Então isso é o genótipo. Para o fenótipo, aquilo que a gente pode ver, né, perceber na pessoa, então são 75% de chance de ter olhos castanhos e 25% de olhos claros. Tá bom? Alelos múltiplos, e agora a gente já vai para a parte dos alelos múltiplos. Pessoal, essa aula aqui, ela pode ficar um pouquinho extensa porque são 2, né? Não vai ser muito mais longo, não, tá? Mas vamos até o final, tá? Não desiste, não. Alelos múltiplos. Quando existem mais do que 2 alelos para efetuar as combinações e gerar determinada característica dentro de uma espécie. Tá? Então, a gente viu no passado, por exemplo, em cor de olhos, que só tinha um dominante e um recessivo, né? Às vezes, por mutação, acontece de aparecer outros alelos dentro para uma espécie, né? E para uma característica dentro de uma espécie. Então vamos lá, para ilustração. Digamos que houvesse apenas 3 tipos de cor de pelo dos cachorros, ó. O preto, o caramelo e o albino. Não se engane, esse animal aqui é um pincher. Isso aqui é um enviado das profundezas, que esse animal aqui parece que é totalmente dócil, mas tem um ódio mortal dentro do coraçãozinho dele. Então vamos falar que talvez existissem somente essas 3, talvez, tá? Existissem apenas esses 3 tipos de cor de pelo de cachorro, tá? Preto, caramelo e o branco. Então, e o albino, né? Melhor. Então vamos para a ilustração. Digamos que houvesse apenas 3 tipos de cor de pelo de cachorro: o preto, o caramelo e o albino. O alelo da cor preta, o alelo da cor do pelo representaremos pela letra B. A pelagem preta domina sobre todas as outras. A pelagem caramelo domina sobre a albina e a albina é recessiva. Então como é que seria isso? Ó, acabei de falar. A preta é dominante sobre todas, né? Então o B é o alelo de cor do pelo, né? O B, P. Então isso aqui é o alelo dominante sobre todos. O B, C de caramelo é a que domina apenas sobre a albino. E o albino é o recessivo geral. Esse domina sobre todos os outros. Esse aqui é recessivo em relação a esse, mas é dominante em relação a esse. E o albino é recessivo para esses outros 2. Super simples, né? Então, ó, um maior que o outro aí. Vamos falar que a pelagem preta vamos melhor. Um cão de pelagem preta e heterozigoto para albino, ele cruza com uma cadela de pelagem caramelo e heterozigota para albino. Qual é a probabilidade de nascer um filho albino? Então, olha só. O cachorrinho aqui, o macho, ele é preto, né, ó, só que é heterozigoto para albino. Então, lembra que é os pares? Qual que é o outro par aqui? É Bzinho, Azinho, né, que é o alelo do albino. Ele cruza com uma cadela de pelagem caramelo. Então tá aqui, ó. Pelagem caramelo, que é o BC, né? Só que ela é heterozigota para albino. Qual que é o outro alelo? O outro alelo é o albino. Então a gente representa com Bzinho, Azinho. Ele quer saber qual é a probabilidade de nascer um filho albino. Então, vamos lembrar? Lembra que esses alelos aqui, eles se dividem na formação dos gametas, né? Tanto do pai como da mãe, nós vamos ter um gameta desse jeito e outro gameta desse jeito. Vamos ter um gameta assim e outro gameta assim. E aí a gente faz a cruzada, né? Já que se separou os gametas, coloca na cruzada. Nesse caso eu coloquei o macho em cima e a fêmea do lado. Então quais são os gametas do macho? É o BP, né? O Bzão P, que é o preto, e o Bzinho A, que é o alelo albino. É só colocar agora na cruzada,
Desse lado aqui da fêmea a gente vai colocar o BC, caramelo, né? E o Bzinho azinho, que é o albino. É só colocar na cruzada. O que a gente vai ter aqui, ó? Essa seguinte formação. Agora é só fazer as probabilidades. Se esse BP, né, o preto, né, o alelo preto, se encontrar, for fecundar o óvulo, né, que é BC, o que a gente vai ter aqui, ó? BPBC, né? Quer dizer, o preto domina sobre o caramelo. Esse filhotinho, a chance é de ter pelagem preta. Agora, se esse se esse Bzinho azinho, né, que é o alelo do albino, do macho, se ele fecundar esse BC, né, que é o alelo caramelo da fêmea, a gente vai ter o que, ó? BC, BA. Esse cachorrinho aqui vai ser semelhante à mãe dele. Tá, ó, tá aqui, ó, o genótipo da mãe, ó. Apareceu então um genótipo aqui que vai, no caso esse aqui seria preto e esse aqui vai ser caramelo, é a chance de ser caramelo. Agora, se esse espermatozoide, né, o BP preto, fecundar esse óvulo aqui que tem o BA, que é albino, o que a gente vai ter? Um cachorro semelhante ao pai, também vai ser preto, olha só. Então, ó, esse cachorro tem a chance de nascer, se for desse jeitinho, vai nascer preto. E agora, se esse espermatozoide fecundar esse óvulo aqui, a gente vai ter um cachorro Bzinho azinho, no caso ele é albino. Tem as duas características recessivas, lembra? Se tem aparecido as duas características recessivas, é isso que vai aparecer no filhote. Então, ó, quais são as chances, né, desse cruzamento aqui ter um filho albino? Então vamos lá, vamos de novo aqui lembrar, ó, tem um preto sobre um caramelo, então preto é dominante. Tem um caramelo sobre albino, caramelo é dominante. Tem um preto sobre albino, o preto é dominante. E tem um albino, então um albino aqui. Tá? Só para você ver visualmente aqui, perceber visualmente, né, como seria. Então as probabilidades é 50% preta, ó, tem 4, né? De cada um vale 25%, então 50% preta, probabilidade 55% preta, 25% caramelo e 25% albina. Tá? Deixa eu só voltar aqui. Então a probabilidade desse cruzamento ter um filhote albino é de 25%. Tá bom? Isso é para um filhotinho, tá bom? Apenas para um filhote. E cachorros geralmente tem uma ninhada, né? Mas isso é a probabilidade para ter apenas um filhote. Beleza? Meus queridos, por hoje é só. Eu espero ter ajudado. Qualquer coisa você me procura, tá? Manda mensagem para mim no WhatsApp, a gente conversa melhor, como já falei no comecinho do vídeo. E é isso aí. Valeu, falou e fui!